Boa tarde, aqui quem fala é Francisco Ribeiro. Eu vou falar geral porque o que eu vou colocar, não vou colocar num único lugar. Então, para todas aquelas pessoas que puderem ver isso, eu estarei falando um pouco sobre o livro de Pistia Sophia, ou Epístola da Sabedoria, para que todos conheçam. Certa vez estavam reunidos os apóstolos e discípulos de Yeshua, chamado de Jesus pelos cristãos, né? Então, o Salvador, como todo mundo conhece como Salvador, né? E ele veio mesmo para salvar as pessoas da mão dos fariseus e saduceus. Ele chegou e disse: a paz esteja com vocês. Minha paz eu lhe dou. E todos eles ficaram maravilhados e apreensivos, logo a princípio, né? Salvador riu e disse a eles: o que vocês estão pensando, né? Por que estão perplexos? O que estão preocupados? O que querem entender? Bem, eu devo logo dizer para vocês que essas palavras tiram logo aquela questão que as pessoas diziam que ele, Yeshua, Jesus, no cristianismo, ele era Deus. Se ele fosse Deus, ele não faria essas perguntas. Ele não era Deus, ele era um profeta, né? Então tá aí, bem firme. Filipe, que estava lá com eles, respondeu: a respeito da realidade subjacente do universo e do plano de salvação, disse a eles: quero que saibam que todos os homens nascidos na terra, desde a fundação do mundo até agora, sendo pó, apesar de terem inquirido sobre o Eterno, quem ele é e como ele é, não o encontraram. Ora, os mais sábios entre eles especularam sobre o ordenamento do mundo e seus movimentos, mas suas especulações não alcançaram a verdade. Pois é dito que todo filósofo que o ordenamento é diferenciado de três maneiras e por isso não há concordância entre eles. Veja bem como os homens são difíceis de compreender as coisas, né? Alguns deles dizem que o mundo é dirigido por si mesmo. Outros, que é a providência que o dirige. Outros, que é o destino. Mas não é nenhum desses. Ele falou para os apóstolos. Novamente, das três explanações que há pouco mencionei, nenhuma está próxima da verdade e elas são dos homens. Ou seja, são coisas que foram criadas pelas nossas raças humanas aqui na Terra, né? Mas eu, que vim da luz infinita, quer dizer, o espírito dele veio da luz infinita, assim como o nosso veio também, estou aqui por conhecê-la, quer dizer, na mente dele não estava apagado, na nossa está apagado, por conhecê-la, para que possa falar-lhe a respeito da natureza precisa da verdade. Tudo quanto seja de si mesmo é uma vida contaminada, pois é autogerado. A providência não possui sabedoria nela, e o destino não a discerne. Difícil de entender essa parte aqui. Mas quando a gente vai vendo mais adiante, pois tudo quanto seja de si mesmo é vazio de vida, é autogerado. A providência fica nesse caso tola. E o destino é algo sem discernimento. Quer dizer, não tem discernimento do destino. Em outras palavras, ele diz que se fosse assim, se a providência fosse assim, né, não existia, não tem discernimento do destino. Está errado isso tudo que as pessoas pensam. Mas a vocês é dado conhecer. E quem quer que seja merecedor do conhecimento, receberá.
aquele que não tenha sido gerado pelo relacionamento impuro, mas pelo primeiro que foi enviado, pois ele é imortal em meio aos homens mortais. Então, quem quer que seja capaz de se libertar destas três opiniões que há pouco mencionei e vi, por meio de outras explanações, a reconhecerá que o Eterno da verdade e concordará em tudo concernente a ele. Esse é imortal, habitando em meio aos homens mortais. Se compreender, é mortal, é imortal, habitando em um mundo mortal. É interessante a colocação. Ele termina de dizer que os homens que tiverem discernimento são imortais, né? Porque reconhecem e entendem agora o seu eu interior como realmente ele é, né? Portanto, ensina-nos a verdade, pediu ele, né? O Salvador falou, aquele que é inefável, nenhum princípio conhece, nenhuma autoridade e nem dependência, nem qualquer criatura, desde a fundação do mundo até agora, com exceção dele mesmo, né? E daqueles a quem ele queria revelar-se, através daquele que é a primeira luz. De agora em diante eu sou o grande Salvador, pois ele é imortal e eterno, quer dizer, ele me mandou. Essa grande luz não tem pai, essa grande luz não tem mãe, sempre existiu e sempre será eterno. Ora, ele é eterno, não tendo nascido, pois tudo aquele que nasce perecerá. Quem nasce perece. É interessante ver, mas é tão fácil de entender. Quem nasce perece. Todos os que têm carne nasce aqui perecerá, né? Ele não foi gerado, quer dizer, o Eterno não teve geração. Não adianta as pessoas dizerem, não, ele teve mãe, né? Tem sistemas religiosos aí que dizem que o Eterno teve mãe, né? Não tendo princípio, pois tudo que tem um princípio tem um fim. Eu tive um princípio, eu nasci no dia 9 de abril de 1958. Eu vou ter um fim. Está decretado, né? Já que ninguém o governa, ele não tem nome. Pois quem quer que tenha um nome é a criação de um outro. Ele é inominável. No entanto, os judeus nominaram o Eterno e ainda colocaram o nome sacratíssimo, né? E ele está dizendo aqui que o Eterno é inominável, não tem forma humana, a forma dele não é igual à nossa, portanto façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Foi outra coisa que ele disse que foi colocado de uma maneira errada lá nas Escrituras. Não tem forma humana, pois tudo aquele que tem forma humana é a criação de outro humano. Então ele não tem forma humana, né? Ele tem a aparência de si mesmo, a aparência dele próprio. Não como aquele que vocês viram e receberam, mas uma aparência estranha, que supera todas as coisas e é superior ao universo. Essa aparência dele é bonita, é linda, é bela, mas os homens aqui não conhecem, entendeu? Ele olha para todos os lados e vê a si próprio, a partir de si mesmo. Foi por isso que os indianos, quando conceberam a visão do Eterno, eles o chamaram de Brahma. Transformaram até em cerveja. Mas Brahma foi caracterizado como um ser cuja cabeça tinha olhos na frente, tinha olhos na esquerda, tinha olhos na direita e tinha olhos atrás. Ele via tudo por todos os ângulos, para poder simbolizar justamente isto que Pistia Sofia está nos apresentando. Entendeu? Ele é imutável e sem falha. Ele é eterno.
abençoado, apesar de ser incognoscível, sempre conhece a si mesmo. Ele nunca deixa de se conhecer. Ele é imensurável, insondável, ninguém consegue sondá-lo. É perfeito, não tendo defeito. Ele é imperecivelmente abençoado. É chamado Pai do Universo. Eu poderia simplesmente encerrar bem aqui. Pai do Universo. Filipe disse: Senhor, como então ele apareceu aos perfeitos? Aqui vem uma pergunta de Filipe, bem interessante, né? O Salvador perfeito respondeu-lhe: antes que qualquer coisa seja visível, dentre aquelas que são visíveis, a majestade e a autoridade estão nele, visto que ele abarca inteiramente as totalidades, enquanto que nada o abarca, pois ele é todo mente, e é pensamento, consideração, reflexão, racionalidade e poder. Todos são poderes iguais, são a fonte das totalidades, e todas as raças, desde a primeira até a última, estavam em sua previsão, aquela do Pai, não gerado e infinito. Tudo estava previsto, nada foi por acaso. Não existe acaso no mundo. Isso foi por acaso. Não, não existe. Todas as raças, desde a primeira até a última, estão previstas pelo não gerado, pois ele ainda não surgiu à visibilidade. No dia que o Eterno surgir à visibilidade, dá licença um pouquinho aqui que eu vou beber. No dia que o Eterno surgir à visibilidade, as pessoas vão sentir tanta vergonha, porque pensam que ele é um homem. Outros pensam que ele é uma mulher. E ele pode muito bem ser as duas coisas juntas e um ser maravilhosamente bem estruturado. E nós estamos aqui perdendo tempo com essa história. Mas sabia aqui. Tomé falou-lhe por que se surgiram e por que foram revelados. O perfeito Salvador diz: eu vim do infinito para que eu possa dizer-lhe todas as coisas. O Espírito, que é e foi o progenitor, que tem o poder de um progenitor, a natureza de dar forma para que a grande fartura que estava oculta nela pudesse ser revelada. Ora, a grande fartura que estava nele, tudo veio dele, tudo saiu dele, tudo emanou dele. Esferas, estrelas que esfriaram e ficaram com núcleo quente para gerar planetas, seres que ele mandou os anjos fazerem. Aqui na Terra, o Eterno só fez um ser, foi Adão. Adão é filho mesmo do Eterno. Tá? Nós somos filhos dele, mas no lado espiritual. Adão foi filho dele em todos os sentidos e aspectos. Filho do Eterno, Adão. Yeshua, chamado de Jesus Cristo, filho do Eterno, como eu sou, e como os outros homens são também. Ele era profeta e foi escolhido e selecionado como profeta. Tá? Então, muitas historinhas que estão aí enfeitando a Bíblia são historinhas. É bom que a gente aprenda isso. Shalom, paz de espírito para todos vocês e meus agradecimentos por terem assistido até o fim. Obrigado.